Sua felicidade desperta inveja. Não duvide. Sou casada há 27 anos. Tenho uma família simplesmente maravilhosa. Foi às custas de muito trabalho, tanto do meu marido quanto meu, que conseguimos prosperar na vida até chegarmos onde estamos. Ou melhor, até chegarmos a uma situação financeira muito confortável. Meu marido tem uma loja de tintas e eu consegui abrir um pequeno salão de cabeleireiro. Em menos de um ano, já estava com mais um salão. Apesar de nossas vidas se resumirem ao trabalho e de termos apenas os domingos de folga, nem eu, nem meu marido nunca reclamamos de nada. Pelo contrário, trabalhávamos com muito gosto. Sabíamos que, um pouco mais para frente, colheríamos os frutos de tanta dedicação e sacrifício. Foi de uma hora para outra que as coisas começaram a acontecer. Ou melhor dizendo, pararam de acontecer. Tudo estava indo muito bem. Tudo era prosperidade. Mas, então, algo mudou. Foi uma coisa tão rápida, uma mudança tão brusca, que, sinceramente, só poderia ser alguma obra de feitiçaria. Nossa vida virou um pesadelo. Começou com um assalto à loja de tintas do meu marido. Ele foi baleado. Por pouco, não perdeu a vida. Em seguida, um dos meus salões sofreu um incêndio. Restaram apenas cinzas. Tudo aconteceu muito perto um do outro. Assim que meu marido se recuperou do tiro e voltou a trabalhar, descobrimos um desfalque no estoque das tintas. O prejuízo? Mais de R$ 30.000. O gerente, que trabalhava lá há 5 anos, simplesmente desapareceu. Nossos filhos, que sempre foram crianças estudiosas, começaram a tirar notas vermelhas. Volta e meia, nos chamavam no colégio para falar da indisciplina dos dois. Ou seja, nossa vida deu uma virada de 360 graus. Mesmo diante de todos esses problemas, meu marido e eu lutávamos muito para conseguir endireitar as coisas novamente. Mas agora, além de tudo, nossa relação de marido e mulher estava ficando comprometida. Eu e Sueli estávamos sem paciência um com o outro. Não precisava de muita coisa para a gente começar a brigar. Bastava um olhar torto, um tom de voz diferente. Todo mundo sabe que, em um salão de cabeleireiro, muitas amizades são feitas. Eu tinha clientes que se tornaram grandes amigas. Comentei sobre o inferno astral que eu estava passando. Contei sobre as coisas que estavam dando errado na minha vida e na vida da minha família. Foi então que começaram os palpites. Isso tudo é inveja. É olho gordo. É porque vocês estão indo bem, porque são bem-sucedidos. Isso é mal olhado. Eram tantos comentários. Sabe quando você começa a ouvir tanta coisa que, mesmo sem acreditar, aquilo mexe com você? Para falar bem a verdade, eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Mas quando estamos desesperados, quando a vida parece desmoronar, a gente acaba se agarrando a qualquer explicação. Na intenção de me ajudar, uma cliente me levou a uma igreja evangélica. Outra, mostrando boa vontade, me levou a um centro espírita. Mais uma outra, diante da situação crítica que eu vivia, me levou para conversar com um padre na igreja católica. E eu só ficava mais desorientada. Cada lugar dizia uma coisa diferente. Certo dia, porém, uma cliente que eu não conhecia tão bem começou a conversar comigo. Ela nem sabia dos problemas que eu estava passando, mas disse que percebia algo estranho. Disse que sentia uma energia muito negativa ao meu redor. Perguntou, discretamente, se eu precisava de ajuda. A princípio, neguei. Disse que estava tudo bem, mas eu estava tão perdida, tão desorientada. Foi então que ela me disse: eu conheço uma pessoa que pode te orientar sobre como resolver esses problemas. Você não é obrigada a acreditar em mim. Mas,
Se quiser tentar, pode valer a pena. A forma como ela falou, o jeito que disse aquelas palavras. Mesmo duvidando, mesmo desconfiando, eu já não tinha mais nada a perder. A clientela do salão havia diminuído. A loja do meu marido estava cheia de problemas. Contas e mais contas se acumulavam. Minha relação com ele piorava a cada dia. Então, aceitei o convite daquela cliente. Marcamos um encontro com essa tal pessoa. Quem sabe essa pessoa pudesse me orientar. Como eu disse, eu já não tinha mais nada a perder. Foi com essa mistura de descrença e desespero que eu fui, junto com essa mulher, até uma casa simples, em um bairro afastado na zona leste de São Paulo. Chegando lá, me surpreendi. Havia muitas pessoas sentadas em cadeiras, numa pequena varanda, aguardando para serem atendidas. Ou seja, eu não era a única. Foram 3 horas e meia de espera. Até que, finalmente, fui chamada. Assim que me levantei, minha cliente olhou nos meus olhos e disse: "Quando você entrar, abra o seu coração. Pense em Deus. E não diga nada. Não abra a boca. Apenas escute. Apenas escute." Entrei. Uma pessoa fechou a porta atrás de mim. Na sala, um senhor estava sentado em um sofá. Vestia uma blusa de lã branca, de gola alta. Ele pediu que eu me sentasse no outro sofá. Havia um silêncio enorme naquele lugar. Um silêncio tão profundo que, se uma agulha caísse no chão, eu seria capaz de ouvir. Aquele senhor olhou fixamente nos meus olhos. Em certo momento, baixou a cabeça, fechou os olhos e começou a falar. "Tem muita gente que não aceita que você e seu marido prosperem." Meu coração disparou. Mas tem uma pessoa em especial, que, além de não aceitar, fez um trabalho feio, feio demais, para destruir vocês. Minha respiração ficou presa. Um arrepio percorreu meu corpo. E esse trabalho está escondido em algum lugar, perto de você, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou no trabalho do seu marido. Você precisa encontrar, lavar esse lugar com água limpa e sal grosso, e levar esse trabalho até um rio de água corrente. Jogá-lo lá. Ele ergueu o rosto e disse, com uma voz firme: "E aí? Todo o mal que desejaram para você e sua família será levado pela correnteza." Meu sangue gelou. Aquela noite foi o início de uma nova busca. E eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. É assim que o trabalho for desfeito, uma pessoa bem próxima a você ficará muito doente. Então, você saberá quem foi que fez todo esse mal a você e à sua família. Que sua parte me perdoe e que a vida para você e sua família volte ao que era antes. Vá com Deus, minha filha. Vá com Deus e seja feliz. Como eu disse, nunca fui de acreditar nessas coisas, mas aquele homem tinha algo de especial. Seu olhar, seu jeito de falar. De alguma maneira, depois de ouvir tudo aquilo, senti uma esperança muito grande dentro de mim. Ele terminou de falar e disse que eu poderia ir, que fosse feliz e em paz. Ainda na porta, perguntei como poderia pagar pela consulta. Ele me disse que não queria dinheiro, mas, se eu pudesse, que passasse na porta de um orfanato ou de um asilo e doasse o que estivesse ao meu alcance. Mantimentos, roupas, cobertas, aquilo mexeu profundamente comigo. Saí daquela casa emocionada. Entrei descrente e saí tocada pela bondade daquele senhor. No caminho de volta, agradeci muito à cliente que me levou lá. Agora, minha missão era encontrar esse trabalho que fizeram para me destruir. Não comentei nada com meu marido. Do jeito que estávamos ultimamente, era capaz de termos uma briga feia se ele descobrisse que fui a um lugar desses.
Talvez até falasse em separação, pois ele estava revoltado e não acreditava mais em nada. Vasculhei minha casa inteira. Nada. Imagine ir em todos os cantos e não encontrar nada. Então, pensei, o trabalho só poderia estar no meu salão ou na loja do meu marido. No dia seguinte, fui bem cedo ao salão para procurar sozinha, sem ninguém por perto. Precisava ter liberdade para olhar cada canto. Abri gavetas, armários, mexi em tudo, até que, num canto isolado, onde guardo as tinturas, vi um pequeno saquinho de pano preto, do tipo usado para guardar joias. Afastei os vidros de tintura e peguei o saquinho. Estava fechado com uma fita preta. Nunca tinha visto aquilo antes. Resolvi abrir e, assim que o fiz, senti um arrepio gelado percorrer meu corpo. Dentro havia fios do meu cabelo, um pouco de terra, provavelmente de cemitério, e pequenos papéis com as iniciais do meu nome, do meu marido e dos nossos filhos, todos amarrados com aquela fita. Não restava dúvida, ali estava um trabalho de gente maldosa, de gente invejosa. Não pensei duas vezes. Peguei uma caneca com água, misturei bastante sal grosso e lavei o local onde encontrei o saquinho. Esfreguei cada canto, cada gaveta. E então, sem dizer nada a ninguém, saí do salão e fui até um rio próximo a Mairiporã. Ali, segui as instruções daquele senhor. Joguei o saquinho na água e vi ele boiar, ser levado pela correnteza, enroscando-se em raízes até desaparecer completamente. Naquele momento, rezei com toda a minha fé. Voltei para casa sentindo uma leveza que há muito tempo não sentia. O movimento no salão naquele dia foi surpreendentemente bom. E ao chegar em casa, outra surpresa. Meu marido estava radiante, pois havia fechado um contrato enorme para fornecer tintas para uma construtora. Comecei a ter certeza de que tudo estava mudando. Naquela noite, conversamos como há tempos não fazíamos. Até que, de madrugada, o telefone tocou. Minha mãe, aflita, avisou que minha irmã havia sido internada com uma febre muito alta. Os médicos não conseguiam descobrir a causa. Na mesma hora, lembrei das palavras do Senhor: quando tudo passar, uma pessoa muito próxima ficará doente. Então, você saberá quem fez o mal para você. Minha irmã não podia acreditar. Fui direto ao hospital ao amanhecer. Consegui entrar no quarto dela e me aproximei. Ela ardia em febre. Olhei nos olhos dela e disse apenas: peça perdão. Não para mim, mas para Deus. Se arrependa, e você sairá dessa. A doença que te trouxe aqui é o pecado que você cometeu. Ela apenas me olhou, sem forças para falar. Mas naquela tarde, minha mãe me ligou novamente, dizendo que, de repente, minha irmã melhorou. Os médicos decidiram deixá-la internada por mais uma noite, mas estavam impressionados com sua recuperação. A partir desse dia, tudo voltou ao normal. Meu salão voltou a prosperar, meu marido recuperou sua empresa, nossos filhos voltaram a ser estudiosos, e a paz reinou novamente em nossa casa. Dias depois, minha irmã foi até o salão, me chamou para conversar, chorando, ajoelhou-se aos meus pés, pedindo perdão. Eu apenas a levantei, abracei forte e disse: segue em paz, seja feliz e peça perdão a Deus. Só Ele pode te perdoar. Essa é a minha história. Uma história real, escrita pela vida. A sua felicidade pode despertar inveja, não duvide disso. E se essa história te prendeu até aqui, não se esqueça de seguir o canal Histórias e Emoções. Compartilhe essa história e ative o sininho para mais relatos incríveis. Nos vemos na próxima!